Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, estamos dando início à live de hoje e sempre com fé que o Senhor nosso Deus está presente em nós e em todos os lugares desse universo. Nós sentimos a presença dele em tudo, no vento, no alimento, nas palavras, na maneira de agir, assim também como tem jeito de agir a presença do inimigo, né? E um terrível inimigo, tanto dos homens como de Deus, dá para sentir o clima, a situação onde estão essa energia de um lado ou de outro. Onde Deus está, a calma, a esperança, a fé, o amor, a confiança, é muita coisa que faz ficar diferente. Onde está a outra energia é ódio, tristeza, dor, enfermidades, pobreza. Essas coisas são os atributos vindo desse outro Deus, né? É o Deus desse século, que cegou o entendimento das pessoas para que não creem. Então, os atributos que vêm dele são esses terríveis, não é? Quantas vezes nas casas das pessoas, as pessoas viveriam melhor se estivesse recebendo, entrelaçado nessa energia positiva, essa vinda do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Porque esse é o único Deus que tem poder de mudar todas as coisas, até as nossas vidas, né? E a outra parte é o único Deus que cega o entendimento, que tem também certos poderes para pôr a vida de qualquer que seja na miséria, na pior das situações. Ela é tão forte que, às vezes, ela tendo atingido um dos seres humanos, ele só de olhar em outra pessoa, ele sente ódio daquela pessoa, mesmo sem nunca o tê-lo visto. Você viu essa situação? E quem é que já não sentiu isso? E já não viu falar? E até usa uma maneira de dizer, meu espírito não bateu com aquele espírito do fulano lá, ou da fulana, né? Não sei porquê, mas eu não gosto nem de ver aquela pessoa, eu sinto mal quando eu vejo aquela pessoa. Então aí há um contraste, ou na pessoa, ou na gente mesmo, que sente esse sistema e esse detalhe, tem que estar contaminado. Porque as duas energias, elas não se batem, elas não dão certo, elas dão curto circuito. Ela é como a energia em casa. Elas vivem juntas, estão juntas, como o mundo ele precisa do bem, mas o mal educa, muitas vezes,
e faz a pessoa sentir que do bem é melhor e sair do mal. Quer dizer, de certa forma, ela tem sido benéfica. Muitas pessoas podem ir contra, até dizer, poxa, mas ele dizer que a força satânica, ela participa muito bem, fazendo até o sistema da carruagem andar, não é isso? Mas é que é feito assim. Se uma pessoa já é ruim e para ele só estiver só se dando bem, que situação fica essa pessoa? Ele vai fazendo mal, em cima de mal, e não vendo nenhum transtorno, ou não havendo, né? Ele está tranquilo. Se alguém disser para ele, olha, deixa de fazer o mal, passa a fazer o bem, ele pode até responder se ele quiser. Do lado do mal eu estou muito bem assim. Ele não vai falar isso, né? Porque quanto mais errado é a pessoa, mais ele quer aparecer que é legal. Essa é a fama maldita em seus efeitos. Porque a fama não é em si amaldiçoada. A fama depende do lado que essa fama está. Então, se ela estiver do lado bom, é muito legal ser famoso. Receber uma fama de bom pagador, uma pessoa cheia de amor para dar, uma pessoa trabalhadora, lutadora. Não é maravilhoso? Agora a fama passa a ser cruel, terrível, nojenta, é quando se faz famoso para o lado da pornografia, para o lado de mal pagador, pessoas cheias de ódios, mau humor, esse tipo aí, metidos a valentes, querer matar os outros, amaldiçoar os outros, essas pessoas está na fama. Tudo é dois, tudo é dois. Não tem para onde correr, tudo é dois. E assim como há o bem, há também o mal. E o pior de tudo, que essas coisas, elas já foram aceitas para andarem paralelas. Com um passo você pode cair dentro dessa força errada, ou também com um passo você pode cair na força boa, positiva, certo? Então, às vezes por falta de olhar as pequenas coisas, nós se embaraçamos nas grandes. E então, isso é bíblico. Deus escolhe as coisas pequenas para confundirem as fortes, as grandes. Viu? Então, por isso que Jesus disse, aquele que quiser ser pequeno, ou pensar em ser pequeno, esse mesmo será grande. E aquele que pensar ou quiserem ser grandes, esse será o menor de todos. E tem uma tradução bíblica que diz, e dos outros pequenos ele vai ser escravo. Mas escravo de que forma? Porque os olhos do povo, eles só vê o material. Eles não conseguem ver quase, eu digo o povo, mas tem uma separação, quase de modo geral, eles só conseguem ver o que os olhos da carne almeja, gosta, deseja, né? Tem pessoas que andam dizendo por aí sobre comida, até de comer com os olhos. Eu nunca vi os olhos comendo nada até hoje. Mas é um sistema tão perfeito que isso existe,
que eles colocou assim, sem nem saber. Mais ou menos assim como um ditado, né? Então, que é o perigo. Tem outro ditado que o que os olhos não vê, o coração não deseja. Olha aí, sabe de onde vem essas mensagens assim, que não encontra na Bíblia, quase nem é falada? Ela vem dos próprios espíritos que andam ao derredor do humano aqui na Terra, no carnal. Então, elas vêm, mas ele só pode proferir essas palavras em sistema revelação. E por isso aparece alguém dizendo isso aí, comi com os olhos. Essa mesa está de comer com os olhos. O que os olhos não vê, o coração não deseja. Tipo assim, se ele fosse já falar revelado, esse espírito, ele diria, olha, não fica olhando muito para essas coisas, porque senão você vai terminar a passar a desejá-las. E elas, em sua forma, é maléfica, certo? O que leva a pessoa a uma gana diabólica de possuir nas suas mãos até todo o universo? Quanto mais rico, quanto mais famoso do lado carnal, mais ele esquece da própria vida. Muitas pessoas morrem de tanta gana, de tanta avançar para cima da coisa. Tipo uma comida que esteja deliciosa e uma pessoa que já vive comendo, às vezes, mal, né? Que alimentar bem, eu já disse várias vezes, não é você comer demais ou ter variedades. Alimentar bem é você ingerir aquilo que o seu corpo precisa. Isso é que é alimentar bem. Alimentar bem não é comer muito. Alimentar bem é comer balanceado. Alimentar bem é aquele sistema, aquele tipo, como você está alimentando, mas de coisas saudáveis e sem exagero, porque quantas pessoas passam mal porque o alimento que ele ingeriu nem digestão faz rápido. Porque ou é um alimento de difícil digestão, que já nem devia ser ingerido se fosse em pequena quantia, ou então, demasiadamente, essa pessoa, sem pensar os danos que causaria aos seus próprios órgãos, entrou nessa jogada, entendeu? E disse também mais, que é bom a gente lembrando essas coisas. Para quem não esteja sabendo, o mundo morre mais pessoas de tanto comerem do que de fome, certo? Com toda a escassez que está de alimentação na Terra. Que tem países que, às vezes, não come naquele dia. Aqui mesmo no Brasil acontece isso, é porque não encontrou o que comer. Que é diferente, né? Uma hora ele vai encontrar, ou não achou hoje, amanhã vai encontrar a misericórdia de Deus o amparando e ele vai conseguir alimentar. Mas tem pessoas que adquiriu para ele obesidade, né? Que chega a dar impacto até na pressão, passa a ter impressão alta, adquirido dos valores do sistema alimentar que ele tem adotado. E não só isso, outras coisas que vêm provocar sangue, né? Então, vários tipos de doença
elas são adquiridas através do alimento que você usa. Muitas vezes as pessoas que não tomam água adequadamente, até porque ele já acostumou viver em cima dos sucos. Se fossem eles saudáveis, usando menos açúcar, poderia, por ser um suco de frutas naturais, né? Ele poderia até adquirir algum efeito benéfico desse lado. Mas acontece que muitas vezes você está tomando um suco hoje com sabor de laranja, que a laranja nunca passou nem perto. Ali você só vai sentir o paladar como fosse laranja e o cheiro. E ver a cor. Então, você está sempre em cima do que os olhos veem. E também o cheiro, né? A pessoa é atraído, muitas vezes, a gostar de uma coisa qualquer pelo cheiro. E ele se igualou com isso aos cães, a certos animais que alimentam. A maioria deles encontra o seu alimento pelo cheiro. Tem aqueles que gostam das coisas mal cheirosas e ele consegue captar esse cheiro de longa distância quando vem pelo vento. E ele vai em direção e encontra. E não só animais, mas aves também, que faz essa parte de gostar das coisas mal cheirosas, né? Que não tem como citar vários nomes aqui, mas todos sabem que existem, né? Como tem aves também que não comem esse tipo de alimento já apodrecido. Agora você olha a diferença entre os que estão comendo adequadamente o alimento fresquinho, o alimento legítimo, que ainda não está perdido, e você vê a força que é adquirida até nas próprias aves. Você vê a águia, por exemplo, a águia não come nada podre, ou nada que seja uma coisa que não esteja dentro do seu cardápio, que ela sabe que é original. Então, e veja, é o pássaro que enxerga mais nesse planeta e o que voa mais alto nesse planeta, tanto é que a Bíblia fala referente aos que seguem ao Senhor, voarão pelas alturas como as águias. Águias passam por cima do nosso país todo o dia. Mas ninguém anda comentando que viu uma águia. Porque ela passa muito acima do alcance dos olhos que estão aqui na Terra. Até o seu lugar de habitat, ela procura o lugar mais alto, o ponto mais alto da Terra. Porque ela tem vigor. Ela sabe o que come, sabe onde vive e assim também cuida dos seus filhotes. E nela existe mistérios que ela coloca como educação num sistema prevenção em seus filhotes. A águia, ela faz seu ninho em nas serras mais altas, já visando
uma certa proteção para os filhotes, que poucos animais conseguem escalar aquele monte tão alto para chegar aos seus filhotes. Porque ela já está prevenindo que ela vai ter que sair em busca de alimento. E não um alimento qualquer. Um alimento que lhe dá o direito de viver mais do que os outros pássaros. Certo? E o mistério que existe nela, por isso Deus a compara, quem o segue a ele, é porque a águia, quando envelhece, as suas penas começam a ir se defragando. O que ela faz? O bico dela, por ser bem arcado assim, tipo, mais parecido com o bico do papagaio, da arara, então ele vai crescendo com a idade. E aí já começa a dificultar a abertura do bico para que ela pegue a presa. Ela vai para uma alta montanha e começa a passar o bico assim, ó, de um lado para o outro, até que ela consegue cortar a parte que está em excesso e trabalhar ele ali. Nesse prazo, ela não sente nem fome. É uma coisa tão perfeita que não há uma explicação mais profunda, porque aí já é algo que existe na águia, que vem de Deus. Enxerga muito, voa mais alto e é um pássaro muito interessante, porque não é fácil de vê-lo, estar vendo uma águia em qualquer lugar. Então, quando ela termina aquele trabalho com o bico, ela cai em todas as penas velhas. E em pouco tempo, ela está revestida de uma roupagem nova. É o mesmo que diz a Bíblia, que a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. A Bíblia cada manhã. E a águia quando é necessário. Ela se torna uma águia, podendo agora viver uma outra etapa de vida, numa qualidade bonita e forte e fácil de pegar a sua presa. Mas voltando a falar dos filhotes, quando os filhotes vão já crescendo, ela começa a trazer os animaizinhos pequenos, digamos um rato, um coelho, assim, dependendo do tamanho que já estão os filhotes, e põe ali para eles, ainda vivos. Isso significa o ensinamento, ó, não coma porcaria durante a sua vida, viu? Claro que eu estou usando minhas palavras, mas precisa, porque senão ela trazia qualquer um pedaço de um animal morto, que seria mais fácil ela pegar, tá morto, e trazer para os filhotes. Mas o que ela quer viver, ela está ensinando para os seus filhos. É o mesmo que os homens que são comparados, podem ser comparados com uma águia, por Deus, teriam que estar fazendo com os seus. Na presença dos seus filhos, ele come qualquer coisa, ele bebe qualquer coisa. O filho vê ele bebendo bebida alcoólica, no final ele vai passar a beber também. O filho vê ele fumando, no final vai fumar também. O filho vê ele batendo nos outros, vai bater também. Se ele vê batendo na mãe dele, ele vai bater na esposa dele. E assim, não está pegando o ensinamento da águia. A águia está dizendo, sem palavras, ó, meus filhos, tem que voar alto, enxergar muito
e manter-se longe de um possível predador. E mais, não coma qualquer coisa, viu? Não coma. Só se você vê que está quentinho, está vivo, para que você não venha a comer alguma coisa que tem nele a doença, uma coisa que faz mal. E aí, eles às vezes lutam, mas ainda não tem força. Aí ela bate aquele animalzinho e corta os pedaços para eles, porque ela vê que eles não têm situação e necessitam serem ajudados para poderem se alimentar. Isso quer dizer sem palavra. Eu só estou te ajudando porque você é ainda frágil e não consegue fazer o que é necessário. Mas um dia você vai crescer, preste bem atenção no que eu estou fazendo, para você fazer o mesmo. Eu estou te deixando um exemplo. Agora, oxalá que esse exemplo, que os homens estejam deixando aos seus filhos, aos seus netos, não seja um mau exemplo, para não adquirirem com o tempo má fama. Aí, eles vão crescendo e ela vai prestando atenção na força, na habilidade que eles vão tendo. Até que ela solta o animalzinho e fica assistindo o animalzinho correr, ela pega rapidamente, é muito veloz e traz de volta. Se eles conseguirem eliminar aquele animalzinho, ela não mata mais nenhum daquele, ela traz ele vivo e solta. Porque da próxima eles já sabem o que fazer, certo? E vão crescendo. O dia que ela vê que eles são capazes, ela vai crescendo o tamanho também do animal, certo? Para eles ir ficando cada vez mais ágil. E aí, eles já prestaram atenção. Não se engane, não. Onde minha mãe pegou nele para que ele amolecesse, ficasse mais fácil? O que ela fez? Apertou o bico, apertou as garras e ele, do mesmo jeitinho que a mãe fez com ele, ele vai fazer dali para frente. Ele aprendeu a lição. Aí vem uma outra mensagem fortíssima, que alguém vai até pensar que não é possível que isso aconteça. Ela pega, tem o dia da despedida daquele local. Eles vão ter que ser trocados para outro. Isso significa, vocês não vão poder viver toda a vida aqui, nesse lugar. Vocês vão ter que conhecer parte do mundo aí, para vocês saberem o que é que vocês estão vivendo. Porque ninguém pode entrar num buraco como um tatu, por exemplo, e fazer dali uma casa e toda noite, todo dia, ele vir para aquele lugar ali. Também, se quiser viver, não há problema, desde que esteja vivendo bem. Mas não é isso que um animal ou uma pessoa desenvolvida quer para os seus filhos, prendê-los a maneira deles não entender nada acerca das coisas que acontecem. Tem que ensiná-los a desviarem dessas coisas maléficas. Aí ela passa aquele dia com aqueles gritos, aqueles piados fortíssimos, e voando em volta por cima do ninho. Eles entendem que ela está avisando que hoje é o dia de serem arrebatados e transportados para outro lugar. Que agora eles são capazes, aprenderam a lição e são capazes de começarem uma vida só. Mesmo que ela ainda
fica assistindo em outro lugar por algum tempo. Mas depois cada um toma o seu lugar. Ela passa voando, anuncia bastante e passa sobrevoando baixo do ninho. Quase encostando nos filhotes, ela estende os pés, as suas garras, e algum deles, ou dois de uma vez só, ele sabe o que tem que fazer. Vai pular e ficar agarrado nos pés da sua mãe. E ela vai embora com eles e deixa-os em outro local distante dali. Se porventura tem mais um, porque o normal geralmente é de 1 a 3, né? Mas se levou um e tem 2, ela vai voltar para buscar o outro. Ela não vai abandonar, não. Diferente de alguns humanos que às vezes amam mais um filho do que o outro, porque o outro tem um defeito tal. No lugar da águia, ela tentaria, às vezes até com certas repreensões, ensinar eles a ficar mais ou menos parecido com o outro, né? Aí ela passa novamente com do mesmo jeito que passou para pegar o primeiro. Faz o mesmo processo, deixando facilidade para que ele segure. Se ele não segurou, ela passa. Com umas poucas vezes que ela fizer isso, amigo, ela nunca mais volta ali por causa de filhote, não. Perdeu o arrebatamento. O outro estava ligado. A minha mãe está passando. E eu só tenho essa chance. Porque se ela fizer o trabalho dela e eu não fizer o meu, eu vou ficar abandonado até a morte. Porque ele ainda não sabe caçar. Ele recebeu a presa ali. Mas se ele ficar sozinho ali, ele não sabe fazer a caçada. Certo? Ele não conhece outro mundo. Ele conhece aquele que ele está vivendo. O arrebatamento que eles andam pelejando para pregar por aí, da igreja, tem uma certa aparência, apesar que não é o grupo em si de religiões. É individual, como a águia faz com os seus filhotes. Cada um na sua vez. E se não tiver esperando afiados dentro da palavra, conhecimentos, altíssimo conhecimento de revelações de Deus, não faz parte desse arrebatamento maravilhoso, que é tirar de um local e pôr no outro, mas sem combinação, vamos junto, vamos o pelotão, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Todo dia tem arrebatamento, porque está sendo levado alguém. Agora aí tem que saber uma coisa, está sendo arrebatado para onde? Levado por Deus ou arrebatado pela mão do inimigo de Deus, Satanás? Porque arrebatamento é arrebatamento, amigo. Tem que saber que arrebatamento é esse. E qual a sua qualidade, a sua técnica, os seus aprendizados que você tem recebido, que te dá o direito de ter certeza que esse arrebatamento vai ser para um lugar onde você almeja ir, hein? E se te ensinar o contrário? Tipo assim, se a águia dissesse, quando vocês ouviram o meu grito, gritando, eu estou falando com vocês, vocês correm e escondem num lugar onde não é visto e que nem vocês possam ver também. Ficaria difícil da própria mãe o arrebatá-lo e dele mesmo estar preparado para dar aquele salto para outro mundo, como nós lutamos
para dar um salto para a vida eterna. Prezado amigo, se você gostou, deixa o like, me ajuda a manter esse canal. Nós precisamos muito de pessoas que falem os segredos que ainda não foram revelados. O que já falaram há séculos já está servindo de angústia nos ouvidos das pessoas. Então, se você quer me ajudar, eu não tenho um local para convidar ninguém para vir pagar dízimo, para vir ajudar a bancar carros novos, vida exuberante. Não. Eu falo da minha casa sem receber, sem pedir nenhum centavo de ninguém, porque as coisas de Deus é proibida por Ele mesmo ser vendidas, porque Ele dá de graça a todas as pessoas que o aceitam na sua individualidade. E eu peço a vocês que me ajudem e se inscrevam no canal, compartilhe. Senhor, meu Pai, eu quero agradecer o Senhor e os santos espíritos, anjos do Senhor, que é o único que tem misericórdia. A misericórdia pura, o puro amor é o Senhor. E que pode passar isso aos homens, caso eles querem, mas às vezes eles nem querem. Mas, Senhor, tudo que pedimos a nós, a nossa casa, pedimos às pessoas que estão sofrendo em toda a terra, Senhor. São nossos irmãos. Não importa quem é, quem seja, onde estiver, eles são nossos irmãos. São, às vezes, mal explicados, ensinados aqui na terra. Mas o Senhor, ao seu tempo, dará a eles a revelação e tirará a dor daquele que está gritando neste momento, lutando pela vida. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.